As águas ou as ondas do conhecimento vertidas generosamente sobre todos os homens. Eis o destaque no último dos signos do elemento ar. Aquário é o 11º signo zodiacal, melhor representado no famoso zodíaco egípcio de Denderah, por um sábio que derrama 2 ânforas de água e não uma, como se desenha atualmente, pois os elixires da vida são 2, um branco e outro vermelho, homem e mulher. As águas da vida estão aqui representadas por todas as partes. O aguadeiro tomba o cântaro do fluido e radiante elemento no campo interno. É por essa razão que a emanação da neblina radiante não se dispersa, apenas se encerra. Em todos os quadros da série, o artista lançou mão de alguma forma de moldura ornamental, que além de contribuir para a composição, carrega também elementos simbólicos importantes, que contribuem para a compreensão do signo representado. Já vimos que apenas as telas de 2 signos, Gêmeos e Sagitário, não contam com uma moldura que circunscreva totalmente a figura central. Em Aquário, essa moldura está presente, mas ela é feita do mesmo material que flui do cântaro do aguadeiro. É uma substância fluida, como vapor d'água, que interpenetra todos os espaços e se distribui igualmente por todos os elementos da composição. Aqui, percebemos uma das principais características aquarianas. Aquilo que o signo irradia é para todos, sem distinção. É a força das novas ideias que cai como chuva, fecundando as consciências ávidas por mudança, representada pelas 7 flores na parte inferior da imagem, produzindo assim o florescimento de concepções mais avançadas de organização social. Os 7 lotos nos mostram a estreita relação que existe entre o verbo e a autorrealização. Cada pétala é indicada por uma letra sagrada, de tal maneira que todas e cada uma das palavras que pronunciamos tem ressonância imediata sobre os chakras e sobre a Kundalini. Das vossas palavras vãs teremos que prestar contas. E isto é escandalosamente muito pouco, tido em conta que ninguém jamais logrará avançar na senda, na estrada da vida, usando mal o verbo, usando mal a palavra. Pelo contrário, poderá retroceder, evoluindo até o inferior. Qualquer um que fizer maledicências, bem ou mal intencionadas, pecará contra o verbo, mesmo que se proclame seu discípulo, porque em verdade é seu inimigo. Uma pessoa que insulta, que calunia ou faz desafios a punhos é um elemento que anda mal na senda, que anda mal na estrada da vida. O silêncio é uma arma formidável do sábio, pois é preferível calar, como Cristo, do que pronunciar uma palavra inarmônica, dado o dano imediato que produz, pois é através dos chakras, ou lótus, que estão na base desta pintura, os pilares de tudo, que se percebe aquilo que se chama verdade. O verbo é a manifestação do todo, em nós, em cada um de nós. Para lembrar que Aquário é o signo oposto e complementar a Leão, vemos aqui, mais uma vez, o Sol. Desta vez, humanizado, numa aparência inteligente e harmoniosa. O majestoso e simpático Sol se alegra por toda a cena, enquanto irradia a cruz dos braços iguais. Abaixo do Sol e à esquerda do aguadeiro, uma caveira serve de portal para o trânsito entre 2 planos. A caveira nos lembra que Aquário também é regido por Saturno, como Capricórnio. O viajante carrega elementos tanto do buscador sagitariano quanto do eremita capricorniano.
rumo à travessia do portal da desintegração, a morte esotérica, pelo caminho que vai se tornando cada vez mais iluminado à medida que se aproxima mais e mais da montanha. Urano dá uma elevada mentalidade e especial talento e particularidade que, ao se unir a Saturno, dá ao aquariano grande seriedade e profundidade aos seus conceitos. A natureza reservada vista nesta imagem manifesta-se no caráter dos nativos de Aquário, quando muitos se mostram retraídos, preferindo seguir sozinhos no caminho da vida, mesmo que possam ser acompanhados. Aquário representa o símbolo da dissolução de uma organização para o início de uma nova era, reformada, sem os vícios da anterior. Coisa essa que se estará realizando desde já para o início desta nova era de Aquário, por meio da dissolução, retornando ao Akasha original, representado por peixes. Cada final existe o germen renovador que atrai novas e superiores condições. Este é o mistério do Ouroboros. Por isso, Aquário é um dos signos que mais representa a liberdade, fixo e estável. É por isso que aquele que mais tem, mais lhe será dado. Aquário, o renovador, a representação da liberdade em sua máxima expressão. Olá, espectadores do canal Gnoses Brasil. Esperamos que estejam seguindo a nossa série zodiacal, que hoje está quase chegando ao fim. Chegamos ao signo de Aquário, o 11º signo do zodíaco, e hoje vamos tentar entender a mente dos aquarianos, já que é um signo muito mental, é um signo bastante intelectual, é um signo regido pelo elemento ar. E sem dúvida, como falamos em outros signos de ar, a inteligência é o maior trunfo, é a maior virtude aquariana e também pode se converter no maior defeito. Mas como nós fizemos em vídeos anteriores, vamos falar um pouco sobre o planeta que rege o signo de Aquário. Urano rege esse signo na astrologia contemporânea e Saturno na astrologia clássica. Então esses dois planetas são muito diferentes e é por isso que às vezes é tão difícil definir a personalidade do aquariano. Existem certas características marcantes, mas nós vamos perceber em alguns aquarianos características mais do planeta Saturno e mais do planeta Urano. No vídeo de Capricórnio nós falamos de Saturno, Saturno como sendo disciplina, ordem, seriedade, introspecção. E os aquarianos têm isso, são pessoas que gostam de ter uma conversa sobre assuntos sérios, sobre o rumo da sociedade, enfim, eles têm uma seriedade e alguns pendem mais para o lado da disciplina, de ser pessoas rígidas, pessoas sistemáticas e metódicas. Mas, no geral, a gente vai encontrar mais características, talvez, do planeta Urano. Também em vídeos anteriores a gente tentou enfocar os signos, ou melhor, as constelações num ponto de vista mais amplo, ou seja, não é só a pessoa de Aquário, a constelação de Aquário ela é maior do que isso, ela representa certos princípios e certas características da criação. E o que Aquário rege? E Urano também, que é um planeta que representa esse signo. Aquário rege o trabalho em equipe. Aquário rege o trabalho em grupo, Aquário rege as grandes revoluções.
Urano é um planeta extremamente revolucionário e por isso os aquarianos são muito revolucionários, eles possuem uma força de mudança. Geralmente, eles estão enfocados em problemas sociais, geralmente eles se preocupam com o rumo do mundo, geralmente eles querem mudar o mundo. Às vezes eu brinco dizendo que todo aquariano é um eterno adolescente, porque ele vive num estado de constante rebeldia. Urano é um planeta muito forte, é um planeta elétrico, é um planeta de transformações súbitas e isso nós vamos encontrar nas características dos aquarianos. Eles são pessoas agitadas, inquietas e eles sempre estão buscando algo para transformar. Eles não gostam geralmente do antigo, de fazer as coisas da mesma forma. Os aquarianos têm uma visão fora da caixa, eles pensam fora da caixa, eles têm ideias novas, eles têm uma forma de pensar diferente. E como eu falei que a inteligência é uma característica muito forte, geralmente são autodidatas, inclusive, porque a mente aquariana é rápida e ela capta a informação e possui uma seriedade para analisar essa informação. Então é um signo de ideias originais, ideias novas. Nós vamos encontrar em qualquer área que um aquariano trabalha, ele coloca criatividade, ele vai ter ideias que as outras pessoas não teriam, porque ele vive em outro mundo, ele vive focado no futuro. O aquariano não leva tanto em conta a forma como as coisas sempre foram feitas, ele não leva muito em conta as tradições, porque a minha avó me ensinou a fazer dessa forma, então eu faço dessa forma. Geralmente um aquariano típico, porque esses vídeos são sobre aquelas pessoas mais típicas, né? Nem todos são iguais, mas um aquariano típico, ele vai se rebelar contra as tradições, ele vai dizer, não, peraí, mas por que a gente tem que fazer dessa forma? Me explica, né? Para desafiar essas convenções e essas regras da sociedade. Então é muito provável que se você é aquariano, você tem esse impulso de se rebelar, você tem esse impulso de inovar, você tem um impulso de transformar o mundo de alguma forma, porque aquário é o signo oposto a leão. Enquanto que leão se foca no indivíduo, os leoninos têm uma individualidade muito forte, um carisma. Os aquarianos se focam no grupo, eles se focam no coletivo. Então é comum que um aquariano esteja nos bastidores ou que ele não busque estar no palco, numa posição de evidência, que ele se misture no grupo ou que ele queira trabalhar em equipe. Eles se sentem confortáveis em grupo, mas aí existe um paradoxo, que os aquarianos gostam de estar em grupos, geralmente eles têm muitos amigos, é um signo sociável, no geral, bem sociável e simpático, com algumas exceções, mas ele sempre busca manter dentro do grupo a sua individualidade, no sentido de que, por mais que ele se dê bem com as pessoas do grupo, ele não vai deixar de ser ele mesmo. E aí entra outra característica do signo de aquário, que é um signo de caráter forte e de vontade forte, é um signo fixo. Assim como leão, touro e escorpião, aquário é um signo fixo. O que isso quer dizer? Quando se decide a fazer algo, é muito difícil tirar aquilo da cabeça deles, até porque é regido pelo elemento ar e é fixo. Então aquário representa a ideia fixa, ou seja, eu vou fazer isso e ninguém vai me impedir ou nada. E isso se converte muito facilmente em teimosia. E aí a gente chega num defeito de aquário, que é a teimosia, ou é a dificuldade de dar o braço a torcer, que tem a ver com o orgulho também. Não, eu vou fazer do meu jeito. Outro aspecto desse orgulho aquariano você não manda em mim. E a gente brinca às vezes dizendo que o leonino diz, eu mando em você, e o aquariano diz, você não manda em mim. Então são dois eixos que representam esse orgulho que esses dois signos possuem. Então os aquarianos devem também aprender a dar o braço a torcer e ter uma mente um pouco mais flexível no sentido de escutar conselhos, porque geralmente é difícil aconselhar um aquariano, já que eles têm uma visão tão clara e rígida daquilo que eles querem. Outra coisa sobre o planeta Urano que é interessante analisar é que esse planeta é a oitava superior de Vênus. Vênus, como nós falamos em Touro e Libra, rege o amor,
rege a sexualidade. E Urano, como sendo a oitava superior de Vênus, Urano representa o amor que vai além do eu e você, vai além das relações pessoais, é um amor universal. Se traduz como altruísmo. Por isso nós vamos encontrar em pessoas que têm Sol, Ascendente ou Lua em Aquário um altruísmo natural, que tem a ver com o que falamos de querer ajudar a sociedade, querer ajudar os outros, porque representa esse amor universal, essa tolerância. Os aquarianos geralmente respeitam as escolhas alheias ou eles valorizam muito a liberdade. Essa é uma palavra fundamental. Precisam de liberdade, valorizam a liberdade e geralmente, caso eles sejam de tipo superior ou mais espiritualizados, eles permitem às pessoas que convivem com eles ser livres. Aí eles estariam manifestando positivamente isso. O lado negativo dessa busca excessiva pela liberdade é que às vezes o aquariano acaba ficando sozinho, porque ele não consegue se conectar com as pessoas de forma mais carinhosa, mais afetiva. A gente escuta às vezes aquarianos brincando, já ouvi mais de uma vez dizer, mas eu não gosto de gente que fique me pegando, que fique me abraçando muito, porque eu me sinto sufocado. Porque existe esse medo de ser sufocado, esse medo de ser preso. Muitos aquarianos dizem que não querem casar. Alguns terminam casando mesmo falando isso, é só uma postura de eu não preciso de ninguém. Mas na verdade os aquarianos precisam perceber que eles precisam sim das pessoas. E que isso de ser sempre o revolucionário, de ir contra as ideias dos outros ou de estar sempre revoltado com algo, isso pode fazer com que eles vão ficando isolados e sozinhos. E a solidão é uma tendência aquariana. No lado bom, quando isso é bem canalizado, isso representa uma independência. Geralmente o aquariano é independente por natureza e ele se sente bem sozinho. É o tipo de pessoa que pode ir no cinema sozinho, que sai sozinho, que mora sozinho, enfim, porque ele se sente que ele se basta, que a sua companhia é suficiente. Mas toda pessoa precisa de pessoas, então que essa solidão não se converta num isolamento, porque isso pode gerar também depressão e pode, como o aquariano é tão original, ele é tão diferente e ele pensa tão diferente dos outros, ele pode se isolar no sentido de não sentir que ele faz parte da sociedade, de sentir que ele é um extraterrestre, de sentir que ninguém entende ele. E na verdade nós sempre vamos encontrar alguém que nos entende, é só questão de encontrar afinidades. Então para os aquarianos é muito importante que eles convivam, que eles encontrem, principalmente para um relacionamento a dois, pessoas que tenham afinidade de ideias. Porque aquário também rege a amizade, é o signo da amizade. Então, para o aquariano, aquela pessoa, a esposa ou o esposo, o namorado ou namorada, vão ser eternos amigos. Ele precisa ter um amigo, um melhor amigo, que é essa pessoa que está do lado dele. Que ele sinta total confiança para dividir tudo com essa pessoa. Até porque, como o aquariano tem uma mente tão diferente original, ele tem ideias tão diferentes, quando ele acha alguém que entende a cabeça dele, que entende as ideias dele, ele vai ser extremamente fiel a essa pessoa, porque é um signo fixo. Então não é um signo volúvel que está sempre se contradizendo, é um signo que geralmente busca ter um código de ética. O aquariano tem uma ideologia de vida, é muito difícil encontrar um aquariano que não tenha isso. Por mais que seja uma ideologia caótica, ele defende a bagunça dele, ele sempre tem uma explicação lógica para suas loucuras. E aí nós chegamos em outro aspecto de aquário, que é o louco do zodíaco. Os aquarianos têm essa loucura interna, que se eles canalizarem bem, então isso se converte em genialidade, ideias geniais, originais, mente rápida, pessoas que se destacam em qualquer área como sendo pessoas que revolucionaram aquilo. Ao longo da história nós encontramos muitos paladinos aquarianos. Paladino é aquele guerreiro que luta pelos mais fracos, que luta pela justiça, que luta pela ciência, pelo avanço da humanidade. E aí nós chegamos na simbologia de aquário, que é uma pessoa com uma ânfora, e isso representa, claro, a água, como nós vemos em cursos mais aprofundados de gnose,
Gnoses, ela tem um simbolismo bem profundo, mas no vídeo de hoje vamos enfocar do seguinte ponto de vista. Esse homem que entrega essa água, que é o que representa o signo de Aquário, por isso o nome Aquário, né? E não é elemento água, é elemento ar, representa que a missão do aquariano é entregar algo para a humanidade. Ele veio entregar conhecimento, ele veio ser altruísta, ele veio ajudar as pessoas. Então essa é a canalização positiva desse impulso aquariano. A canalização negativa é simplesmente ser do contra, ser uma pessoa excêntrica que não respeita as regras e que acaba ficando isolada ou acaba se voltando contra a sociedade. E na verdade as regras têm o seu lugar, têm sua função, nem toda disciplina é ruim. E se o aquariano vai para o extremo da desobediência, ele se converte numa pessoa que não se encaixa, numa pessoa caótica. E os aquarianos têm que ter cuidado com isso. Eles têm que entender o valor das regras. Nem todas as regras são benéficas ou úteis, mas algumas são. Algumas tradições são úteis, são benéficas. Então aí eles vão aprender a obedecer às regras e também a revolucionar aquelas regras ou aquelas situações que tiverem que ser revolucionadas. E claro, o aquariano ele precisa buscar revolucionar a si mesmo, porque esse é o máximo da revolução, é quando a gente muda a si mesmo. Então não está sempre querendo mudar algo fora, mas também canalizar esse impulso de revolução para dentro. E para finalizar, falando da dualidade Aquário-Leão, o que os aquarianos podem aprender dos leoninos? Os leoninos são muito afetivos, eles são muito amorosos e eles personalizam. Então o leonino, ele se conecta com aquela pessoa que está na frente dele, ele liga, ele pergunta, ele abraça. Então esse lado afetivo os aquarianos podem aprender com os leoninos. Não quer dizer que todos os aquarianos sejam mais introvertidos ou menos carinhosos, mas muitos são mais imparciais, eles gostam mais de ficar nos bastidores, eles analisam as coisas como um observador. E o leonino se joga de cabeça nas coisas e ele aprende a ser o centro das atenções. Então os aquarianos de vez em quando precisam se acostumar a ser o centro das atenções, a mostrar o seu talento, a confiar mais no seu carisma e não ficar sempre observando de fora ou sempre ficar nos bastidores. E aí eles vão incorporar características positivas do signo de Leão. Esperamos que tenham gostado dessa nossa interpretação desse signo do zodíaco. Claro que também em relação aos outros signos existem outras coisas que a gente gostaria de tratar, talvez em alguma outra série. Então ficamos por aqui, falamos bastante hoje, esperamos que seja útil para os aquarianos, para as pessoas que convivem com eles também. Pedimos que se inscrevam no nosso canal, que curtam os nossos vídeos, que difundam esse canal, que tem como objetivo trazer mais conhecimento para as pessoas. Muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço.